Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver o assunto métodos de abordagem e métodos de procedimento. Bom, mas antes disso, eu coloquei duas questões lá. A primeira, o que é o método? Tá? E tem uma referência lá que ele fala o seguinte: é o caminho pelo qual fazemos algo de maneira a atingir um objetivo. É a base mental para o exercício de uma atividade que se deseja eficaz. Exige a organização do conhecimento e experiências prévias. Tá? E o que é o método científico? O método científico é o modo como nós devemos entender logicamente e como devemos conduzir todo o processo de pesquisa científica. Então, com base nisso, hoje a gente vai tentar escolher o nosso método de abordagem e o nosso método de procedimento. Tá? Mas o que é método de abordagem e método de procedimento? Então, o método de abordagem são os métodos que tratam da linha de raciocínio ou das bases lógicas adotadas no desenvolvimento de uma pesquisa. Quer dizer, aquela visão mais geral da abordagem científica. De certa forma, a gente já viu isso quando a gente viu lá os métodos científicos, né? E o método de procedimento são os métodos que indicam ao pesquisador os meios técnicos mais apropriados para garantir a objetividade e mais precisão no estudo dos fenômenos. O método de procedimento é o operacional, é como efetivamente eu vou fazer a pesquisa. Tá? Então é o seguinte, para a gente entender essa estrutura e de relacionamento dos métodos, eu fiz essa figura, começa aqui com a apresentação do que é ciência, tá? Que a gente viu também lá no início do nosso curso. Então, forma especial de conhecimento da realidade empírica, um conhecimento racional, metódico e sistemático capaz de ser submetido à verificação. Tá? Então, nós não fazemos trabalhos técnicos nem de engenharia, a gente tem que fazer um trabalho que seja científico, que tenha essas características. Depois nós temos o método científico, que é o nosso método de abordagem. Tá? Então, o que ele faz? Ele conduz de forma geral o desenvolvimento do conhecimento científico. Tá? Depois nós temos o método de procedimento, então, forma ordenada de proceder ao longo de um caminho, conjunto de processos ou fases encarregados da investigação na busca do conhecimento. Tá? E depois do método de procedimento, isso gera o que a gente chama de estratégia de pesquisa. Então, isso vai ser lá o capítulo 3 de vocês. Então, não chamem esse capítulo 3, a primeira recomendação que eu faço para vocês hoje, é de metodologia, porque metodologia é o estudo do método. Então chamem lá de estratégia de pesquisa, ou método, meios e métodos, tal, mas nunca metodologia. Tá? E a estratégia de pesquisa, que é o nosso capítulo 3, ele vai apresentar os processos, que são as etapas, as principais atividades, e as técnicas de pesquisa que você vai utilizar. Com o objetivo do quê? Conhecer ali a realidade para agir e intervir nessa mesma realidade. Bom, os métodos de abordagem, é interessante a gente entender eles no contexto histórico, etc. e tal. Tá? Nós já vimos isso quando a gente viu lá a história da ciência e os principais métodos científicos, né? Então que elas vêm lá das ciências clássicas, na época da Grécia Antiga. Então, você tem lá nos filósofos, pensadores gregos, que começa o desenvolvimento tanto do método dedutivo e indutivo. E lá no século XVI que isso digamos assim, é formalizado pelos filósofos e pensadores europeus. Tá? Depois, dentro dessa linha do desenvolvimento, vem o método dialético, o hipotético dedutivo e o fenomenológico. Tá? Relacionado a esses métodos tem digamos assim, as bases lógicas. Então, lá, se a gente for pensar em dedutivo, indutivo, a gente vai pensar mais no racionalismo. Tá? Então, apenas a razão leva ao conhecimento. O empirismo, todo conhecimento deve estar baseado na experimentação, que é relacionado ao indutivo. O positivismo, que vem com todo o desenvolvimento da ciência moderna, lá a partir do século XVI. Né? Tudo poderá ser conhecido e explicado. Neopositivismo, conhecimento é a base baseado na lógica e na experimentação, já une as duas coisas. O neorracionalismo, a estrutura explica o fenômeno. O materialismo e idealismo, os fenômenos têm aspecto contraditório, que é a base ali base do método dialético. Behaviorismo, o estudo de um fenômeno deve ser feito a partir de suas funções e inter-relações, ou seja, daquilo que você observa no comportamento desse fenômeno. O sistemismo,
Tá? O construtivismo, quer dizer, o conhecimento está em permanente processo de evolução, é uma fronteira aberta que vai sendo estendida ao longo que a gente vai caminhando e construindo novos conhecimentos. A fenomenologia preocupa-se com a descrição direta da experiência tal como ela é. Tá? Então essas bases lógicas e filosóficas estão relacionadas, de certa forma, com o método de agir, o modo de agir científico. Tá? Bom, os métodos, como vocês lembram, o dedutivo a partir de leis gerais se interpreta os fatos. Então, quer dizer, a partir de uma teoria, de uma base lógico-matemática, você tenta entender a realidade que está sendo observada. Tá? O indutivo, a observação sistemática dos fatos, permite a elaboração de leis. Quer dizer, você observa e a partir de um padrão comum de comportamento, você gera leis ou gera um entendimento sobre aquele fenômeno. O hipotético dedutivo, a partir da dedução, se estabelecem as hipóteses que são explicações previsórias que depois vão ser testadas, falseadas ou não. Tá? E o hipotético dedutivo exige que você tenha uma base teórica muito sólida ali para você gerar essas hipóteses. Tá? Depois o dialógico. Nos fatos há sempre conceitos contraditórios. Tá? Então, através da discussão e da confrontação entre os fatos e argumentos, se chega a uma verdade, a um conhecimento. E o fenomenológico, os fatos são descritos na medida em que ocorrem com base na interpretação do pesquisador. É uma coisa assim mais fluida, mais solta. Dentro da nossa área de engenharia civil, normalmente a gente vai ter a opção do método indutivo, como método de abordagem, ou o hipotético dedutivo. O indutivo, quando é um estudo mais exploratório, a gente vai fazer com base em várias observações e não tem uma base teórica muito forte. O hipotético dedutivo, quando a gente vai poder gerar efetivamente hipóteses com base numa teoria sólida e depois testar essas hipóteses. Bom, os métodos de procedimento. Então, o método de abordagem é mais de organizar o pensamento, o raciocínio lógico de como você vai abordar o problema. O método de procedimento, ele vai operacionalizar o estudo ali, a minha pesquisa, para resolver o problema. Tá? Então, aqui eu listei 20 métodos de procedimento, mas se a gente for procurar na literatura, provavelmente existe uma dezena ou outros 20, né, além desses aqui que eu estou apresentando. Tá? Esses que eu destaquei aqui em cor, né, eles na verdade são os que a gente vê mais sendo utilizados aqui no nosso programa. Pesquisa bibliográfica, como vocês já viram, que a gente usa quase em todos os trabalhos, mas eventualmente aparece algum trabalho que usa ou pesquisa bibliográfica ou documental como base. Depois tem a lógico-matemática, não é tão comum. Depois, com base em experimentos, é muito comum na área de materiais, na área de saneamento, né, recursos hídricos ali. A quase experimental, na parte de conforto, eventualmente na parte de gestão. Esse pós-facto, quer dizer, após o fato ter ocorrido, quer dizer que é quase uma pesquisa histórica, que você levanta as informações daquilo que ocorreu para entender o fenômeno. É mais difícil. A pesquisa histórica já apareceu um caso apenas aqui, em todas as dissertações, que era a apresentação do histórico do Instituto, que daí o impacto dele na tecnologia e como que isso evoluiu na tecnologia na área de engenharia civil. Pesquisa comparativa, eventualmente aparece um ou outro caso, mas é mais raro. Pesquisa de campo, aparece com alguma frequência. Pesquisa com base em levantamentos, survey, é uma pesquisa que eu, por exemplo, utilizo bastante. Pesquisa com base em simulação, o pessoal da área de estruturas usa bastante. Pesquisa estatística, que é o quê? Digamos, é um tratamento estatístico de dados que já estão disponíveis. Porque aqui às vezes confunde um pouquinho com a pesquisa survey, porque a survey você coleta os dados e normalmente faz um tratamento estatístico. Mas a base é o survey, quer dizer, você tem que fazer um questionário, tem que aplicar, tem que tabular esses dados, validar lá a tua amostra. Aqui na pesquisa estatística, basicamente teria dados prontos, onde se usa massivamente a estatística para gerar algumas interpretações. Pesquisa tipológica, onde você vai categorizar elementos que você está estudando em tipos, né, em categorias. Estudo de caso. Pesquisa participante, pesquisação, que na verdade eu considero quase como um caso particular do estudo de caso. Pesquisa etnográfica, estruturalista, funcional, sistêmica, eventualmente, teórico-conceitual. Tá? Mas tem outros métodos de procedimento que vão além desses aqui.
tá? Eu vou dar uma passada nesses que eu coloquei em destaque, mas depois cada um, dependendo do seu problema, que é basicamente o que define o método de procedimento, pode escolher outros métodos que nem estejam aqui relacionados, daí poderão aprofundar melhor o conhecimento desses métodos. Bom, primeiro, pesquisa bibliográfica. Isso a gente já viu um monte, mas é uma pesquisa que é importante, porque em todos os trabalhos você utiliza e eventualmente você pode usar ela como base do seu trabalho, tá? Ou normalmente o mais comum é a pesquisa documental, tá? Então, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de artigos, de livros e artigos científicos. A principal vantagem da pesquisa reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais amplos do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Quer dizer, porque já está pronto, está disponível, você pode trabalhar em cima disso. Hoje é muito comum você fazer o que a gente chama de análise sistemática dentro da pesquisa bibliográfica, tá? Que você usa o dado bibliográfico como fonte de informação científica, onde você faz uma espécie de meta-análise daquilo que já existe, vários estudos de casos independentes, onde se junta num estudo só e tira algumas conclusões, tá? Então isso é uma coisa que pode ser feito. Pesquisa documental, vale-se de materiais que ainda não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa, tá? O que acontece aqui? A pesquisa documental é quando você pega assim, faz um levantamento de dados. Vou dar um exemplo que teve aqui até no programa, que é uma pesquisa documental, que o aluno pegou as sentenças que ocorreram nos últimos 10 anos na Justiça do Trabalho com relação à construção civil, analisando as questões relacionadas à segurança, tá? Então é uma pesquisa documental, porque ele fez toda a base, os dados dele, a partir desses documentos, tá? Então isso é uma coisa que eventualmente pode ocorrer, em cima de laudos, multas, sei lá, coisas parecidas que vocês possam usar esses documentos como fonte de dados, se torna daí uma pesquisa documental. Pesquisa experimental, essa é bastante comum na área de materiais, na área de saneamento, tratamento de efluentes, esse tipo de coisa. Então, pesquisa experimental constitui o delineamento mais prestigiado nos meios científicos. É o que a gente já viu anteriormente, quer dizer, o experimento normalmente é mais valorizado. Por quê? Porque você trata o fenômeno de uma maneira empírica totalmente, você está observando ele ali, você está coletando os dados e tentando controlar para entender as reações desse seu fenômeno, tá? Então a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos a que a variável produz no objeto, tá? Então basicamente é isso. Você vai ver o que eu vou mudar, as configurações ali na minha composição, quais os testes que eu vou fazer para ver o efeito disso, quer dizer, teste de resistência, compressão, a torção, o cisalhamento, sei lá. Então, na verdade, você vai daí escolher aquilo que você vai observar, que são as suas variáveis, em função das várias configurações que você vai montar. Manipulação. O pesquisador precisa fazer alguma coisa para manipular pelo menos uma das características dos elementos estudados. Quer dizer, você tem que fazer variar algumas características para ver o efeito disso lá nas tuas variáveis, tá? Controle. O pesquisador precisa introduzir um ou mais controles na situação experimental, sobretudo criando um grupo de controle, tá? Às vezes, no caso de materiais e outras situações, a gente usa mais grupo de controle quando a gente faz pesquisa experimental social ou com alguma outra situação do tipo quase experimental, né? Que você tem um grupo que você faz. Hoje, na área médica, se faz bastante, né? O cara dá um placebo para um, que é o grupo de controle, e o remédio para outro, e vê como que as coisas acontecem. Aqui seria mais o controle das variáveis, tá? Quando nos casos de materiais. Eventualmente você pode, um submeter um tratamento e outro não submeter, um tratamento normal e ver como eles se comportam. De repente, isso também pode acontecer. E outra questão é da distribuição aleatória. Então, a designação dos elementos para participar dos grupos experimentais de controle deve ser feita de uma maneira totalmente aleatória. Então, é no sentido de você, na parte, por exemplo, de material experimental, é de você pegar os corpos de prova não tendenciosos. Vou escolher só os bonitinhos, só os que não estragaram. Não, teria que romper todos, né? Exceto se realmente eles estão estragados, estão danificados, em função ali de uma desformagem ali mais
energética, de repente, assim, que você estragou, mas deve-se conservar a aleatoriedade dos resultados. A pesquisa quase experimental, então ela acontece às vezes na área de gestão nossa a gente faz, ou então na área de conforto, onde você tenta se aproximar de uma situação real, tá? Mas fazendo uma espécie de experimento. Tá? Então, o método quase experimental constitui uma classe de estudos de natureza empírica, onde faltam duas características usuais à experimentação. Um controle completo, quer dizer, você não consegue fazer um controle completo, e aleatoriedade na seleção das amostras. Às vezes você tem que meio que pegar por conveniência, assim, tipo, você vai, por exemplo, lá o Eduardo faz muita coisa ali na câmara climática, mas ele pega os alunos aqui da universidade para fazer determinadas simulações ali. O cara está estudando, e daí ele aumenta ou diminui a temperatura ou incidência solar e vê como isso afeta o conforto. Então é uma pesquisa quase experimental. Então ele às vezes ele deveria a aleatoriedade dos elementos é um pouquinho mais difícil, né? Seria aleatório se pegasse qualquer pessoa de Curitiba e levasse lá na Câmara para fazer esse experimento, o que não ocorre. Normalmente são funcionários, servidores da UTF ou alunos que contribuem nessa pesquisa. Tá? Além do que a gente não consegue controlar todas as variáveis, né? O vento que tem no dia, a temperatura ambiente, coisas que acabam influenciando. Tá? Então o objetivo da pesquisa quase experimental é tentar preparar um delineamento para o ambiente mais próximo do mundo real, enquanto procura controlar da melhor forma algumas variáveis que hipoteticamente afetam o fenômeno. Quer dizer, você não controla todos. Aqui eu dei um exemplo da minha área, introdução de uma nova tecnologia em uma atividade específica, em uma área piloto e controlada em uma organização. Quer dizer, você vai aplicar um sistema de controle visual numa área bem específica, onde você conhece as pessoas, onde você vai filmar, onde você vai tentar controlar o máximo possível. Então poderia ser considerado daí um estudo quase experimental. Outro estudo que se utiliza é o método survey, ou levantamento. As pesquisas desse tipo caracterizam pela interrogação direta de pessoas cujo comportamento se deseja conhecer ou de um objeto relacionado, por exemplo, uma empresa. Então você quer saber as condições de trabalho, de segurança da pessoa para a pessoa, ou o que ela acha da organização, da produtividade, do sistema visual de controle que a empresa utiliza. Tá? Então você vai buscar no indivíduo ali essas informações. Tá? Então, basicamente, o processo de solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado. No meu caso, a gente trabalha entre 80 e 150 pessoas, tá? Para em seguida, mediante uma análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. Tá? Então, se faz a coleta, depois faz um tratamento estatístico desses dados. Principais vantagens: os levantamentos são conhecimento direto da realidade, economia, rapidez e quantificação. Tá? Então ele é mais objetivo, mais direto, você consegue fazer um tratamento estatístico. Desvantagens são ênfase nos aspectos perceptivos, ou seja, depende da percepção, opinião da pessoa. Normalmente pouca profundidade do estudo da estrutura, quer dizer, dos mecanismos de funcionamento daquilo que você está observando e dos processos sociais, no caso de gestão, por exemplo. E limitada apreensão do processo de mudança, quer dizer, a dinâmica do sistema também às vezes não dá para tratar direito ou é mais complicado. Então, na verdade, você tem uma visão mais sucinta sobre determinado aspecto. Normalmente, para aprofundar, você tem que trabalhar, por exemplo, com um estudo de caso. São menos casos, mas você tem mais profundidade, que é o próximo assunto. E eu, normalmente, na minha pesquisa, por exemplo, eu gosto de a gente variar. Às vezes, estudo de caso para aprofundar alguns aspectos, às vezes, survey para ter uma visão geral daquilo que a gente está estudando. Tá? Estudo de caso. Então, consiste no estudo profundo, exaustivo, de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Quer dizer, você vai fazer poucos, esses poucos são de 1 a 5, não mais do que isso, porque você precisa aprofundar. Quando é mais de 5, 6, 7, 8, 10, 12, então é melhor chamar de estudo de campo. Você não consegue fazer um aprofundamento de 10 empresas. No mestrado, por exemplo. No doutorado até talvez consiga, mas com bastante dificuldade. Então é melhor chamar estudo de campo, que a gente vai ver a seguir. Então, para suportar os resultados e as conclusões do estudo de caso, é preciso apresentar múltiplas fontes de evidência. Então, estudo de caso, você trabalha com evidência. Você faz proposições, você faz interpretações e você argumenta elas com base nas suas evidências.
E o que são essas evidências? Então são entrevistas, observações, documentos. É quase um trabalho assim meio de detetive que você vai fazer, tá? Então o ideal é sempre ter pelo menos 3 fontes de evidência para cada proposição que você for fazer. Uma entrevista, uma fala de alguém, um documento, uma foto, um fluxograma e um depoimento de um cliente. Então quer dizer, isso vai realmente dar força ali para aquilo que você está propondo e apresentando no teu trabalho. Mas se você tiver pouca evidência, realmente isso dificulta ali a validade científica do teu resultado. Necessidade de elaborar um protocolo, objetivo detalhado da coleta e análise das evidências, então todo estudo de caso tem que ter um protocolo formal. Os resultados são apresentados em aberto, ou seja, na condição de hipóteses, não de conclusões, quer dizer, é provável que aquilo esteja ocorrendo, mas não é certo que isso ocorra em todas as vezes, tá? Então, depois você pode usar um estudo survey ou alguma outra coisa para tentar provar essas hipóteses. Aqui eu coloquei em destaque pesquisa participante e pesquisação, que elas são um subcaso do estudo de caso. Porque a pesquisa participante, o que é? É quando você, por exemplo, você é funcionário de uma construtora e você está fazendo um estudo de caso lá. Então, você é funcionário, você está participando do processo. Então, a gente não deve classificar como estudo de caso, mas como pesquisa participante. Porque eu participo daquilo que eu estou observando na construtora. Sei lá, a implantação de um sistema Lean Construction. Tá? Quando eu participo e tomo decisões, por exemplo, eu sou encarregado da implantação do sistema do Lean Construction. Então, daí ele passa de pesquisa participante a pesquisação. Tá? E daí o que acontece? Eu tomo decisões que influenciam aquilo que eu estou observando. Então, não posso nem colocar como pesquisa participante nem estudo de caso, mas sim como pesquisação. Porque além de eu estar envolvido, as decisões que eu estou tomando estão influenciando naquilo que eu estou relatando e observando. Tá? Mas, essencialmente, a forma de proceder e de trabalhar é praticamente a mesma. Tá? Tem algumas particularidades ali na pesquisação e pesquisa participante, mas é base em evidências, com entrevistas, com coleta desses dados e informações aí para fazer as proposições. Estudo de campo, como eu falei, o estudo de campo procura muito mais o aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das características da população segundo determinadas variáveis. Tá? A distribuição das características é feita pelo método survey. E aqui você faz um aprofundamento de algumas questões, mas não é tão profundo quanto o estudo de caso. Como eu falei, se você vai olhar, fazer um estudo de campo com 20 empresas, você não vai conseguir chegar ao nível de profundidade que você faria com 2 ou 1. Então você tem que colocar isso como um estudo de campo. Tá? Às vezes você dá um pequeno tratamento estatístico, mas normalmente você não tem o número suficiente, que são o número margem das 30 amostras, para fazer uma coisa mais elaborada. Então você fica entre o estudo de caso e o survey. Tá? Mas você traz uma contribuição. Tá? O planejamento do estudo de campo apresenta maior flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam reformulados ao longo da pesquisa. Quer dizer, você vai vendo que você consegue levantar, vai reunindo essas informações da melhor maneira possível. Tá? A pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado, de entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre lá no grupo, na organização, na empresa. Esses procedimentos são geralmente conjugados com análise de documentos, filmagens e fotografias. Tá? E às vezes você pega algum quantitativo, alguma coisa, mas normalmente a representatividade estatística é baixa. Tá? É mais uma ilustração daquilo que você está levantando em termos de dado. Eu vi um trabalho de uma aluna aí que defendeu ano passado, ela fez, por exemplo, para, se não me engano, foram 15 ou 20 agências, as configurações das agências de um banco aqui em Curitiba, e como isso influenciava na eficiência térmica da edificação. Então ela não aprofundou assim absolutamente, mas ela pegou todas as características que ela conseguiu. Porque às vezes não tinha projeto, às vezes faltava isso aqui, às vezes não tinha tal informação. Então, mesmo sendo do mesmo banco, tinha diferenças. As mais novas eram mais homogêneas, mas as mais antigas tinham bastante variabilidade. Então ela não conseguiu 30 para dar um tratamento mais estatístico e não ficou só em 3 ou 4, ela tinha entre 15 ou 20 mais ou menos, acho que 15 completas e 20 ou 22 que tinham informações mais incompletas. Então se caracteriza como um estudo de campo. Tá?
Bom, esse é um outro método que é bastante utilizado, principalmente pelo pessoal da área ali de estruturas, que é o método de simulação. E aqui eu não trouxe as características, mas trouxe uma sequência para destacar coisas que são absolutamente importantes em simulação. Tem a formulação do problema, é claro, mas destaca aqui, validação conceitual do modelo e validação do modelo programado, quer dizer, aquele que você modelou ali no teu software de simulação. Essas são as maiores dificuldades para esse tipo de método, tá? Porque você tem vários softwares que às vezes são mais conviviais, outros trabalham com uma linguagem mais de baixo nível, outros com mais alto nível, mais visual. Então depende do software que você estiver utilizando, da área e tal. Mas essa sequência normalmente sempre é a mesma. E a dificuldade que você tem é na validação do teu modelo. Porque você precisa de um modelo virtual que represente o real. Tá? E se ele é representado, você pode fazer várias configurações e simulações e tratar seriamente aqueles resultados. Mas se esse teu modelo não é representativo, como que você vai tirar alguma conclusão? Tá? O ideal é você ter, por exemplo, dados históricos daquilo que você está observando, configura na situação histórica ali que aquele fenômeno passou, a estrutura, aquele processo, etc. e tal, e tenta chegar nos mesmos resultados que ele já atingiu. E depois você simula situações novas, mas com base na validação de uma coisa que, em cima de uma validação, uma coisa que já ocorreu. Tá? Então, a grande dificuldade dos problemas ali de simulação está aí. Tá? Então, a sequência normalmente que a gente usa, então, formulação do problema, planejamento do estudo, coleta dos dados e definição do modelo, que é mais uma coisa teórica que você vai fazer, validação do modelo conceitual, que é o modelo teórico, construção do programa computacional, né, o modelo ali, e verificação, realização de execuções piloto para teste, validação desse modelo, de preferência com dados reais, tá? E que isso fique bem claro a validade desse modelo. Depois você faz o projeto dos experimentos, aquilo que você vai testar, realiza a execução das simulações e análise dos resultados, normalmente uma análise estatística, que ele gera bastante resultados, que depois você vai ver comportamento, padrão de comportamento, e finalmente documentação e eventualmente implementação do modelo. Mas aí chegamos a uma questão que eu achei interessante, né? Então, quem define o método, tá? A opção pelo método e técnica de pesquisa depende da natureza do problema que preocupa o investigador, tá? Então, isso é a primeira coisa. Então, o método, principalmente o de procedimento, ele depende do problema que você vai tratar. E, consequentemente, relacionado ao objetivo de pesquisa. Então, determinados tipos de problema vão levar a determinados tipos de métodos de procedimento. Tá? O método de pensamento científico depende um pouco mais do conhecimento que você vai ter ali do objeto, do nível, do estágio de pesquisa sobre aquele fenômeno que você está observando, o objeto e tal. Mas o de procedimento é basicamente o tipo de problema. Aqui vai ser um estudo de caso. Não. Simulação. Não. Survey. Não. Método experimental. Tá? Ou do objeto que se deseja conhecer ou estudar. Tá? Então, com relação ao objeto, de conhecer ou não, então é um método mais de abordagem. Com relação ao tipo de problema e objetivo, o método de procedimento. E uma outra questão que eu coloquei aqui, que é importante a gente sempre pensar, o melhor método é aquele que mais ajuda na compreensão do fenômeno a ser estudado. Então não tem o melhor método, tem o método mais adequado. E vocês vão, em função do problema, agora com a definição mais clara de vocês, escolher, cada um de vocês vai escolher qual método que é mais adequado para vocês estudarem. Quer dizer, utilizarem e depois estudarem, porque daí cada um escolhendo o seu método vai aprofundar. Eu tenho até um material que eu vou encaminhar para vocês, vocês vão poder aprofundar no seu método de procedimento para estabelecer com mais detalhes a estratégia de pesquisa. Bom, aqui essa figura ela é importante para vocês olharem esses estágios. Tá? Então você tem lá o método de abordagem, pensamento científico, orienta o raciocínio básicos que irá utilizar na pesquisa, então mais aquele método de pensamento, que eu volto a destacar para vocês, que basicamente a gente vai escolher entre indutivo, observação, que daí você vai ter mais questões orientadoras, não vai ter hipóteses, você vai fazer um trabalho mais exploratório, ou hipotético-dedutivo, onde você vai ter hipóteses, vai ter uma base teórica muito forte e vai tentar avaliar ou não aquelas hipóteses, tá? Os métodos e procedimentos estabelece a abordagem geral da pesquisa, define a estratégia básica da pesquisa, quer dizer, as etapas ali, o detalhe, a operacionalização da pesquisa. Esse vai depender do tipo de problema que cada um vai ter e ver o que é mais adequado. Estudo de caso, estudo de campo,
um survey, ou um método experimental, ou quase experimental, ou simulação, vocês vão ver o que é. E depois, num nível ainda inferior ali da estratégia, nós temos as técnicas de pesquisa, que elas vão ajudar nas etapas da pesquisa. Tá? Então, operacionaliza as etapas da pesquisa. Isso a gente vai ver posteriormente. Mas para isso, antes disso, eu vou, só para dar uma ideia das principais técnicas, aqui eu também fiz uma lista, também não exaustiva, de 14 técnicas. Então, a bibliometria que a gente viu, que a gente usou lá o software VOS-Viewer, que a gente pegou os dados bibliométricos, bibliográficos, na verdade, e gerou gráficos para fazer análise. Então, é uma técnica. Técnicas laboratoriais, técnicas matemáticas e estatísticas, técnicas de observação, para quem vai fazer estudo de campo, estudo de caso, elaboração de questionário, para quem vai fazer survey, condução de entrevistas, técnicas e métodos de medida, técnicas de modelagem, técnicas de simulação, técnica Delphi, por exemplo, para ter a opinião de especialistas, Micmac, que é uma técnica de análise de interações, tá? Técnica de estatística descritiva, que quase todo mundo usa, média, moda, desvio padrão, essas coisas, eventualmente percentual, em cada categoria também é uma estatística descritiva. Técnica estatística multivariada, eu uso bastante quando a gente tem muitas variáveis, quer saber comportamentos de conjunto, tá? Mapa mental, tá? Então são técnicas aí que vocês poderão, as mais diversas aí, utilizar no trabalho de vocês, mas também vai depender daí do método que vocês vão usar, do problema que vocês estão tratando, tipo de recurso que vocês dispõem, para daí escolher o tipo de técnica a utilizar no trabalho. Bom, aqui tem algumas referências que foram utilizadas no trabalho e a partir de agora peço que cada um reflita e pense qual o método de abordagem e procedimento que deverá utilizar no seu trabalho. Obrigado.